Bolsonaro toma uma grandiosa decisão contra o sistema e vocês precisam saber o que está em andamento. E tem mais. Olha só o que o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse. STF ajudou a enterrar a Lava Jato, diz Marco Aurélio Mello. E essas palavras do Marco Aurélio Mello poderão servir de teses para eles aperfeiçoar e aprovar esse projeto de lei que está em andamento lá nos Estados Unidos, especificamente contra essa ditadura sem precedentes. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de tudo e muito mais que eu estou trazendo para vocês agora. Várias informações que acabaram de sair. Tá? Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O ministro aposentado do STF, Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que o Supremo ajudou a enterrar a Operação Lava Jato, um dos últimos julgamentos em que participou antes de sua aposentadoria em 2021. Foi o que analisou o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, União Brasil, PR, foi parcial. No caso do Triplex do Guarujá, que mirou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT. Marco Aurélio votou contra a suspensão de Moro, mas foi vencido. Quando se conclui, por exemplo, que o juiz da 13ª Vara Criminal do Paraná não seria competente e se esmoreceu o combate à corrupção, aí talvez a colocação daquele senador da República, Romero Jucá, que disse que precisávamos estancar essa sangria, acabasse mostrando procedente, declarou em entrevista ao jornal do Estadão. Marco Aurélio Mello diz que houve uma concepção equivocada por parte do STF sobre os casos envolvendo a Lava Jato. Só não houve a mesma concepção quando o mensalão, porque foi o Supremo que julgou. Aí, evidentemente, o tribunal ficaria muito mal na fotografia se viesse a declarar vícios na investigação e no próprio processo crime, declarou. Segundo ele, houve retrocesso no combate à corrupção no Brasil nos últimos anos. Houve um retrocesso brutal e não continuamos a caminhar visando tornar o Brasil o que se imagine do Brasil. O Brasil sonhado, disse. Gente, essas declarações do ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal são importantíssimas para os senadores do Capitólio lá do Estados Unidos. E por que é importantíssimo? Porque nós estamos falando de uma pessoa que conviveu na pele juntamente com outros ministros do STF. E ele fez um voto sensato, como manda a Constituição. Como eu vou votar contra um juiz que está aí, que estava trabalhando em prol da Constituição e do Estado Democrático de Direito, verdadeiramente, e colocando aquelas pessoas que praticaram cleptocracia e bandidolatria na cadeia. Na verdade, em um país onde as leis funcionam, os juízes fazem os seus julgamentos através dos julgamentos de outros juízes que usaram as leis. Mas no Brasil é completamente diferente. A primeira, a segunda, a terceira instância vota para punir aqueles que prejudicaram a maioria da população brasileira e os cofres públicos, e aqueles últimos que estão lá no Supremo vota contra todos os juízes. Então, isso daqui, gente, vai parar na mão daqueles senadores e deputados e do presidente da Câmara dos Direitos Humanos, que é o Schmitt, viu? Isso aqui vai servir de prova contra eles, viu? De prova contra eles, por que eles afundaram, engavetaram definitivamente a Lava Jato e soltaram aquelas pessoas que praticaram cleptocracia e bandidolatria à cena do crime. Ué, o Odebrecht já recebeu aí, ó, licitação, Petrobras, licitação aí, ó. Gente, para com isso, gente, para com isso. Por essa, Lula não esperava a fala de um jornalista internacional. Olha só, jornalista britânico diz que Lula é um idiota útil do Hamas. Jack Simmons deu declaração durante a entrevista à Folha de São Paulo. Nós estamos falando da Folha de São Paulo, viu, gente? Então quer dizer que Lula a moral dele internacionalmente tá feia, viu? Tá feia mesmo. Até os jornalecos do Brasil estão publicando matérias contra Lula de outros jornais internacionais. Olha, só para vocês terem ideia. O Estadão já não aguenta mais esse desgoverno. Vocês podem analisar aí as matérias que o Estadão está publicando aí, ó. Falando a verdade. Não é contra o governo do Lula. O Estadão só está falando a verdade. Até a Folha de São Paulo não está dando conta mais de engolir o Lula. O Metrópolis mesmo. O Metrópolis foi um dos jornais que divulgaram tudo o que aconteceu, através das denúncias que os parlamentares brasileiros fizeram lá no Capitólio,
perante ao presidente, né, da Câmara dos Deputados dos Direitos Humanos. Foram publicados vários vídeos lá, né? Então eles não estão dando conta mais. Eles já estão extrapolaram todas as medidas cabíveis que um presidente da República poderia extrapolar, cara. Mas o problema é o seguinte, eles achavam, uai, quem vai poder nos impedir agora? Quem vai nos impedir agora? Quem vai nos impedir? Os ministros do STF? Tá ali, né? Do jeito que o Lula quer. Quem iria impedir o Lula? Mas só que eles não contavam com o parlamento norte-americano. Eles não contavam que Trump, né, poderá ser o novo presidente dos Estados Unidos a partir de novembro. Pois é, gente. Artigo 52 da Constituição foi rasgado, diz presidente da Comissão de Segurança. O deputado federal Alberto Fraga, PL-DF, critica as ações do judiciário com relação ao parlamento, a fala sobre a votação do projeto que visa acabar com as saidinhas da cadeia. Gente, vocês viram o que aconteceu, né? Que a maioria dos ministros do STF votaram para engavetar, né, as saidinhas dos fiozinhos de ouro lá em Brasília, né? Rapidamente o Congresso entrou em ação e o Senado já botou em pauta, né, um projeto que foi aprovado lá no Senado, né, para proibir essas saidinhas. Ah, gente, aí é para acabar mesmo, cara, é para acabar mesmo, né? Enquanto isso, os ministros do STF ficam investindo aí, né, em carros blindados, seguranças fortemente armados, detectores de metais e assim por diante, e o ministro Alexandre de Moraes com seus inquéritos, né, através das redes sociais, uma ditadura sem precedente, qualquer um que possa falar qualquer coisa que eles não agradam, ele já censura, já enquadra através da Polícia Federal e assim por diante. Enquanto isso, eles ficam aí tomando decisões, prejudicando a população brasileira do direito de ir e vir. Porque nós já vimos que esse negócio de saidinha não funciona. Só funciona para esses meliantes, esses fiozinhos de ouro. Toda vez que eles saem para as ruas, uma boa parte deles cometem os mesmos delitos ou pior daquilo que eles cometeram no passado. Ainda bem que o Senado tomou uma posição. Ainda bem. O presidente Bolsonaro dá um basta no sistema. Por essa eles não esperavam. Não tenho medo de qualquer julgamento, afirma Bolsonaro. Ex-presidente diz que poderia estar em outro país, mas que retornou ao Brasil, mesmo sob risco. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, afirmou neste sábado 16 que não tem medo de qualquer julgamento e que poderia estar em outro país, mas decidiu voltar para o Brasil. Ao Brasil em março do ano passado, depois de 3 meses nos Estados Unidos, mesmo considerando estar sob risco. Eu poderia estar muito bem em outro país, mas decidi voltar para cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento, afirmou Bolsonaro na cerimônia de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramais, prefeito do Rio de Janeiro, sobre a frase: "Um novo risco começa agora". Bolsonaro e Ramais posaram no palco ao lado de aliados e correligionários para o ato político. Então tá aí. O negócio é o seguinte, o presidente Bolsonaro declarou em suas palavras que se ele for ser julgado através das leis que regem o Estado Democrático de Direito, como manda a Constituição, pode julgar ele que não tem problema nenhum. Mas se for para julgar, atendendo anseios daquela minoria que foi julgada, né, na primeira, na segunda e na terceira instância, condenado, e depois foram soltos e voltaram à cena do crime, aí não, gente, aí não. E por que o presidente Bolsonaro agora aumentou o tom? É porque essa galera perdeu. Eles perderam, mas perderam tudo. Quer dizer, o filme até então estava sendo perfeito para eles, né? Eles falavam aqui, quem vai ser melhor do que nós? Quem vai estar acima de nós? Ninguém no Brasil, ninguém. A última instância no Brasil é o Supremo. Os guardiões da Constituição brasileira. Não é assim que eles falam? O Executivo. Lula lá. Olha os ministros da Justiça, né? Fez uma declaração dizendo que tinha pagado as 196 filmagens do 8 de janeiro, e aí veio nessas pescas probatórias, né, sem um direito de defesa, e condenando pessoas a 17 anos de cadeia, e assim vai. Punindo as pessoas, cancelando o passaporte, colocando medidas aí, ó, cautelares, bloqueando as redes, colocando pessoas na cadeia. Aí eles pensaram, quem vai nos impedir? Ninguém. Acabou com as Forças Armadas. A Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal é um comunista. Ué, quem iria impedir eles? Mas só que eles não contavam com a terra do tio Sam. Eles não contavam com os Estados Unidos da América. Eles não contavam com a maioria dos parlamentares norte-americanos que respeita a Constituição daquele país. Pois é, e foi isso que os deputados e senadores brasileiros fizeram, deram um checkmate. Foram lá nos Estados Unidos, denunciaram na OEA, Direitos Humanos, e outros parlamentares foram lá e denunciaram tudo
por escrito, entregaram na mão de vários deputados e parlamentares e até para o presidente da Câmara dos Deputados de Direitos Humanos. E o próprio presidente da Câmara dos Deputados disse: o que está acontecendo no Brasil é uma ditadura sem precedentes e que, se depender dele, se depender do parlamento norte-americano, vai criar leis para punir essas pessoas que estão vilipendiando a Constituição brasileira. Se vocês me perguntar quais serão, né, essas leis e quais serão as decisões e as punições que eles vão tomar, eu não sei. Eu só sei que vai ser punições drásticas. Ah, meu irmão, ó, sequestrar bem dessas galera aí, na Europa, nos Estados Unidos, isso aí é o de menos, viu? Essa galera que quer o socialismo para o Brasil e o capitalismo para eles lá na terra do Tissan, sequestrar os bens deles, isso aí é o de menos. Então agora o presidente Bolsonaro já disse, olha, se for para ter um julgamento justo, pode fazer o que quiser aí, meu irmão, que eu tô aqui para, né, perante as leis. Então, gente, agora o negócio é o seguinte, ou eles fazem um julgamento justo com o Bolsonaro, ou senão os Estados Unidos da América vai fazer, viu? Contra aquelas pessoas que estão vilipendiando a Constituição brasileira. Melhor dizendo, checkmate, né? Quer dizer, eles trabalharam tanto para alegar que a ala conservadora deu um golpe de Estado contra eles, mas na verdade eles que deram um golpe, né? Implantando essa ditadura no Brasil. E agora eles vão ter que dar explicações para os Estados Unidos da América. E o Trump disse, depois que ele assumiu o poder, tudo indica que sim, o Brasil vai ser uma coisa pessoal dele. Oh, meu Deus. Aí não preciso dizer mais nada, né?